justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Está começando o programa Pauta Quente. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. O programa passa no canal @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a CPMI do INSS. Um rombo que vai entrar para a história como o maior rombo do Brasil. E claro, com o DNA, com a digital do PT, Partidos dos Trabalhadores, que inevitavelmente vai chegar até eles e já está chegando em alguns figurões do partido. Mas no nosso programa nós vamos falar do maior escândalo contra os aposentados, que o esquema que desviou bilhões de reais, benefícios tirados do aposentado, do trabalhador, tanto do trabalhador rural, do campo, como de você que está me assistindo aí agora, que teve aquele desconto no seu contra-cheque e nem sabia por quê, e esse esquema foi revelado. Mas a pergunta que todo mundo faz é: quem são os verdadeiros investigados? Com quem eles têm ligação? E quais partidos se beneficiaram desse roubo? Isso que vamos mostrar aqui foi uma investigação feita pela nossa equipe aqui do Pauta Quente. O primeiro nome é talvez o mais famoso, o que aparece em todas as manchetes de jornais. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele é apontado como o principal, a peça principal e central do esquema dos descontos ilegais. O que a CPMI descobriu é que o Careca não era apenas um operador do esquema fraudulento. Ele frequentava gabinetes no Congresso, gabinetes de senadores, gabinetes de deputados, ligados ao Centrão, ligados à esquerda, se reunia com políticos e circulava livremente por Brasília. Isso mostra que ele tinha uma proteção e portas abertas em setores do poder. Hoje, ele está preso preventivamente, graças à atuação da CPMI do INSS. Mas continua tentando entender quem eram os seus padrinhos políticos e por que ele tinha tanto acesso aos corredores do Senado. Então, esse Careca do INSS é a figura central de todo o esquema de corrupção, de uma parte do esquema de corrupção do INSS. Você não está vendo isso na grande mídia, na Globo News, nessa imprensa bancada pelo dinheiro público que faz parte do consórcio que mantém esse regime em pé até hoje. Então eles tentam criar narrativas, como estão falando agora, só sobre a reunião do Lula com o Trump, e outras narrativas mais para esconder realmente o que a população precisa saber, que é o roubo dos aposentados e dos pensionistas. Temos um outro nome que também se tornou uma figura central, que também está preso preventivamente. O outro personagem é o Maurício Camisotti. Ele é suspeito de movimentar os recursos desviados, atuando também como operador do sistema. Segundo investigações, Camisotti seria o responsável por dar uma aparência de legalidade às transações, usando empresas de fachadas e intermediários.
Então ele utilizava CNPJs de fachadas para lavar o dinheiro roubado. Compra de carros de luxo, apartamentos. E essas empresas de fachadas, que são laranjas, eram utilizadas para esquentar esse dinheiro que era desviado do INSS. Um rombo que cresceu a partir do governo Lula em mais de 500%. O detalhe mais preocupante disso tudo, ele já foi citado por ter participado de campanhas eleitorais locais. E há indícios de que parte desse dinheiro foi parar em caixas partidários. Ou seja, não era apenas roubo contra aposentados, era também financiamento político ilegal. É o modus operandi do mensalão. Se você vê hoje no governo do PT a quantidade de escândalos e rombos em empresas estatais, Correio quase falindo, Banco do Brasil dando prejuízo, Caixa Econômica nem fala, e todas as empresas que antes davam lucro estão dando prejuízo. Porque, como eu sempre falo aqui, não interessa o percurso, e sim a causa. Então, se para a causa petista, causa do regime, do PT, partido terrorista aqui do Brasil, é o poder, então não importa como eles vão fazer para alcançar a causa. E com isso, eles lesam o aposentado. Há relatos nessa CPMI de pessoas que já faleceram, estão ressuscitando defuntos para receber benefícios, que são duas fases que estão rolando aí. É o benefício da aposentadoria e os créditos consignados. Isso tudo que está acontecendo é apenas uma parte desse escândalo que envolve o Careca e esse outro que eu acabei de falar. Então o esquema ainda vai desdobrar em muitos segmentos, muitas pessoas poderosas estão por trás desse esquema. E como sempre, como nós vemos, temos uma justiça que já está começando a blindar por parte do governo, que pede essa blindagem de investigados, transformando as convocações e convites, dando habeas corpus para esses criminosos, supostos criminosos, que desviavam dinheiro de aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira, que dependem dessa aposentadoria exatamente para poder comprar o seu alimento, comprar o seu remédio, porque na maioria eram idosos, pessoas da área rural que não têm acesso à informação e nem acesso a reclamar, como eles iam reclamar de um desconto indevido que eles nem sabiam o porquê. Além do sindicato dos aposentados, como se o aposentado precisasse de sindicato para receber a sua aposentadoria, sendo que nós temos o irmão do Lula, o Frei Chico, como um dos diretores desse sindicato. Essa blindagem que a esquerda está fazendo, que está tentando fazer pelo menos, está batendo de frente com essa CPMI. Porque essa CPMI do INSS, ela foi resgatada pela oposição em cima da hora, porque senão seria como a CPMI da Covid, aquele circo que foi a CPI com Omar Aziz, com Randolfo Rodrigues, com Renan Calheiros, e a outra CPMI também, que teve aquele circo todo em cima da fraude do golpe do 8 de janeiro. Então a CPMI sempre foi instrumentalizada pela esquerda exatamente ou para tumultuar, ou para esconder, ou para levar a condução da CPMI para benefícios próprios. A CPI ou CPMI, que une o Congresso e a Câmara, é um órgão de fiscalização, tem poder de polícia, mas não tem poder de justiça judiciária, não pode julgar. Mas ela pode prender e está fazendo isso. Mais de 20 mandatos de prisão já foram feitos, sendo que 2, os principais, continuam presos em prisão preventiva para não atrapalhar a investigação. Esse é apenas um núcleo da investigação, porque o relator da CPMI é um promotor de justiça.
E um promotor de justiça, ele sabe como conduzir uma investigação. Nós temos o relator que conduz ali, o presidente que conduz. Então, o que ele está fazendo? Ele está abrindo o leque das informações para começar a ligar as pontas. E já está chegando em figurões. Então, por isso que nós estamos vendo o STF blindando, como sempre, os criminosos com habeas corpus. O próprio Flávio Dino atravessou o André Mendonça, que está com o processo na relatoria na mão dele, e deu habeas corpus para um dos investigados, não respeitando o devido processo legal ali, no caso, como relator no STF do inquérito da Federal, que é o André Mendonça. Existem também no esquema, para o esquema poder funcionar, tinha que estar envolvidos instituições financeiras, participação de bancos, se eles não processavam o desconto diretamente nos beneficiários. Então, quer dizer, tinha que ter bancos e cooperativas dentro do esquema para poder operar esse desconto. Porque a instituição, o sindicato, eles se cadastravam no INSS, pegavam um ok, um código, que o banco aceitava esse código e fazia o desconto direto na fonte, sem a autorização do aposentado. Então era exatamente isso. Então é um esquema de proporções que nós ainda não temos noção de como pode e aonde pode alcançar. A suspeita de que alguns bancos sabiam desses descontos eram fraudulentos, e mesmo assim autorizavam a cobrança. Então você quer dizer, o banco desconfiava ou sabia que esse tipo de desconto, da forma que era feita, era fraudulenta e mesmo assim autorizava a cobrança. Em troca, recebia uma fatia do bolo e ainda mantinham relações com grupos políticos. Aqui entra um ponto crucial. Muitos desses bancos que estão entre os maiores doadores de campanhas eleitorais do Brasil. Isso levanta uma questão seríssima. Será que parte desse dinheiro desviado dos aposentados voltou para financiar políticos por meio de instituições financeiras? A CPMI acredita que sim. Então, o que você não está vendo nas redes sociais, na grande mídia, nessa mídia carcomida, nessa mídia paga pelo regime para poder criar as narrativas, eles estão escondendo de você a maior fraude de todos os tempos. Está sendo transmitido a CPMI na TV Câmara e na TV Senado. Vale a pena assistir para você ver como o sistema funciona para tentar defender os seus próprios membros corruptos. O elo mais importante dessa ligação fraudulenta são os sindicatos e associações. Sem elas, essa fraude não aconteceria. E como nós sabemos, o próprio PT se criou em cima de sindicatos e associações. Tanto é que no governo passado, quando foi cortado a verba sindical, a esquerda perdeu a força de mobilização. Exatamente, aquele famoso pão com mortadela era exatamente em cima dessas fraudes que financiam os sindicatos para usarem os trabalhadores como massa de manobra. Muitos deles foram criados, sindicatos, apenas de fachada, com endereços que não tem nada, terrenos vazios, terrenos baldios, que lá que está um sindicato. O esquema era muito simples. Entidades diziam oferecer benefícios, seguros ou serviços, mas na prática só serviam para justificar descontos indevidos direto na folha do INSS. Esse processo de cadastro do INSS, que deveria ter uma fiscalização, que no governo passado foi feita uma lei exatamente para fiscalizar essa questão e foi derrubada no Congresso pelo voto da esquerda, pelo voto do PT,
que derrubaram a lei do governo Bolsonaro, que ajudava nesse esquema, que já vem de muito antes de Bolsonaro, mas que cresceu exponencialmente nesses 3 primeiros anos do governo Lula, alcançando a margem de quase 500% acima do que já era roubado, que já era errado. Então, esse tipo de esquema de sindicato, nós sabemos como funciona aqui no Brasil. Você que gosta de política, você que entende um pouco, e você que já foi sindicalizado em algum lugar, você sabe como é a disputa política dentro de um sindicato, exatamente para poder manter uma massa de manobra. O sindicato arrecadava o dinheiro indevidamente, sem autorização do aposentado, e repassava o dinheiro, aparentemente, na política. Então, esse rombo do INSS, eu acho que a investigação está indo no rumo certo, está indo no caminho correto, ligando as pontas, com a base governista tentando atrapalhar, com a ajuda do consórcio e a ajuda do sistema judiciário, que também está aparelhado, porque nomes ligados a ministros aparecerão nessa CPMI. Irmão de senadoras do PT já está aí aparecendo. E essas conexões partidárias. É aqui que a investigação ganha contorno ainda mais grave, era o que eu estava falando. O dinheiro desviado dos aposentados indo para financiamentos de campanhas eleitorais. O fluxo dessa transação seria mais ou menos assim. Fraude do INSS. Operadores como o Careca e o Camazotti. Bancos e sindicatos, partidos políticos, campanhas eleitorais. O operador, esses operadores, eles faziam a transação financeira da fraude exatamente para fazer o conlai, o conchavo com o INSS, tanto é que o Careca teve acesso a reuniões, até o próprio Alcolumbre deu 100 anos de sigilo para a visita das pessoas durante esse período lá no Senado. A CPMI não pôde pegar se o Careca visitou ou não, quem ele visitou ou não. Isso seria uma prova fundamental exatamente para você conseguir chegar nos políticos envolvidos. O Careca fazia essa trama, o Camazotti organizava a operacionalidade com as empresas de fachada, com os sindicatos, para fazer a lavagem do dinheiro, para esquentar o dinheiro roubado do aposentado, exatamente para esses fins. Porque não é só para o enriquecimento de figuras como o Careca e o Camazotti. É o tipo de esquema, como foi o mensalão, para manutenção do poder. Exatamente para manutenção de deputados de centro e centro-esquerda e de esquerda e extrema-esquerda para comprar voto dos eleitores. Eles roubam do aposentado, fingem ajudar o aposentado e aí ainda tem o voto desses aposentados. Por isso que a grande imprensa não quer divulgar de forma contundente esse que é o maior escândalo de corrupção que o nosso país já viveu. Pode ter certeza que isso irá aumentar cada vez mais, porque é o uso de um dinheiro ilícito para alimentar uma máquina política corrupta. E não é por acaso, quando a CPI começou a chegar perto dessas conexões, o governo entrou em campo com força total. Convocações de ministros vieram apenas convites. Acesso a registros foi negado e o judiciário passou a conceder habeas corpus aos investigados para ficarem em silêncio. Então, quando foi negado a convocação, passou a ser um convite, a pessoa que deveria ser convocada e era obrigada a ir, o convite tem uma série de benesses. No convite, a pessoa não é obrigada a ir, recebe o convite, não é obrigado a falar,
Mesmo assim, com o convite, ainda tem o habeas corpus da Justiça, que o Flávio Dino impetrou alguns habeas corpus, para a pessoa se manter em silêncio. Então querem que o criminoso fique em silêncio para acobertar o quê? Se essa fraude tem que vir à tona e temos que culpar os responsáveis. Esses responsáveis são ligados a gabinetes de deputados, são ligados a gabinetes de ministros, são ligados a membros do judiciário, são ligados a empresários importantes da rede bancária. Então é um esquema que literalmente vai abalar a estrutura de poder caso seja feita da forma correta. Nós sabemos que no Brasil o sistema, que já está totalmente aparelhado, vai trabalhar totalmente contra a execução desse caso da CPMI do INSS. Eles vão tentar transformar num circo. A nossa sorte é que a oposição pegou a presidência e a relatoria e colocaram duas pessoas sérias. Até então, pelo que eu estou vendo e acompanhando, são duas pessoas que estão focadas, técnicas, focadas na resolução do problema. O que já foi feito até agora nessa CPMI? A CPMI conseguiu avançar. Até agora foram aprovadas prisões preventivas de mais de 20 investigados. Houve quebra de sigilo bancário, fiscal e eletrônico de operadores e entidades. E a Controladoria Geral da União confirmou alguns estarrecedor. O governo já sabia da existência dessas fraudes antes da CPMI. O governo do Lula já sabia, o INSS, o Ministério do Trabalho, já sabiam dessas fraudes antes da CPMI. E não fez absolutamente nada. Isso reforça a tese que havia um interesse político em manter um esquema em funcionamento. Os números não mentem, senhores. De 2022 a 2024, houve um crescimento exponencial de mais de 500%, mais de 1000% em cima desse desconto indevido. E esse dinheiro foi para onde? Sendo que agora o próprio governo, com o dinheiro do governo, do próprio aposentado que foi roubado, está ressarcindo a população e dizendo que está cobrindo o prejuízo. Muito pelo contrário. Eles estão criando um outro rombo para cobrir um roubo. É isso que eles estão fazendo. Tirando dinheiro público para acobertar criminosos. O aposentado não tem culpa disso. Mas nós também, que pagamos nossos impostos, não temos que pagar por um criminoso. É exatamente o que está acontecendo. Então essa farsa que o governo está devolvendo o dinheiro aos aposentados que foram roubados por esse esquema de corrupção do INSS, estão sendo pagos com o dinheiro do arrecadador de impostos, não com o dinheiro dos criminosos que foram roubados. Esse dinheiro está onde? O dinheiro do Careca, dessas instituições que roubaram. Por que há essa blindagem? Esse dinheiro tem que voltar aos cofres públicos. Mas no Brasil, onde tivemos a Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal fez o governo devolver dinheiros de delação premiada que o próprio acusado falou que roubou, e com isso tivemos o caso do descondenado que voltou à cena do crime, dito pelo Geraldo Alckmin, o seu vice, por uma filigrama jurídica, uma questão de CEP, que ele não foi inocentado, foi descondenado, porque a corrupção aconteceu, foi provado, comprovado, e por uma questão jurídica, estão devolvendo o dinheiro que foi delatado, e o réu confesso que disse que roubou o dinheiro do amigo do amigo do amigo do meu pai, que criou o inquérito das fake news, porque a Lava Jato chegou nos poderosos. E houve isso. Então essa questão que está acontecendo, que aconteceu na Lava Jato, pode muito bem vir a acontecer aqui na CPMI do INSS. Exatamente porque eles vão chegar nos poderosos. Independente da CPMI, que é uma investigação mais
política, vamos colocar assim, a Polícia Federal está investigando também. Então existem duas frentes que estão sendo investigadas. Amigos, é o que temos diante de nós, não é apenas um escândalo administrativo. É um esquema de corrupção institucionalizado, que já vem há anos. Foram bilhões roubados de aposentados humildes, pessoas que dependem desse dinheiro para sobreviver, para tomar remédio, para comprar comida e muitas das vezes até para ajudar próprios familiares que estão em necessidade. O dinheiro passou por operadores, por bancos, sindicatos e chegou até a partidos políticos, financiando campanhas eleitorais. Essa CPI está mostrando coragem ao prender alguns suspeitos, mas a grande dúvida é: o relatório final vai ter força para responsabilizar também os políticos que se beneficiaram? Ou mais uma vez veremos os grandes intocáveis e apenas alguns laranjas pagando a conta? Essa pergunta que o povo brasileiro tem que fazer e tem que acompanhar. Porque esse escândalo do INSS pode se transformar numa lava-jato, com um rombo até maior, porque, por enquanto, estão investigando os descontos indevidos. Ainda tem os empréstimos consignados e outras coisas que aparecerão por aí. Mas isso você não vai conseguir assistir nessa grande mídia que está escondendo de você a verdade, ou pelo menos tentando explicar toda essa entranha desse sistema corrupto. Porque esse dinheiro desviado é feito para manutenção de um poder. Eles não roubam simplesmente para ficar ricos. Eles roubam para poder manter o poder e roubar mais. Por isso que aonde tem falcatrua, tem alguém da esquerda e do PT envolvido. E eu não estou falando isso aqui por causa do INSS. Dá um chat GPT, dá um Grok, dá um Google, só para ver quantos escândalos comprovados com provas e o sistema indo em defesa e inocentando bandidos e vagabundos políticos que estão no poder até hoje enganando você e sendo financiados, além do fundo partidário, por dinheiro de corrupção. Corrupção como essa, que era para todo brasileiro estar indignado, porque o seu avô, a sua avó, sofreram esse roubo, sem saber que estava sendo roubado. Pessoas mortas foram ressuscitadas para receberem um benefício e terem um empréstimo. Está tocando a campainha aqui, eu já vou lá atender, mas eu vou ficando por aqui, porque programa gravado e ao vivo é assim mesmo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Você está assistindo o programa Pauta Quente, o headline da notícia. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, ao som do interfone tocando e atrapalhando aqui a gravação, mas com a gente não tem essa, que é ao vivo assim mesmo. Valeu, um grande abraço, até amanhã, um dia abençoado para todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio.